Bacana. Agora que você tá lá com o Paranormal FM, eu tava perguntando pra você em off aqui, né? Qual que era a preferência do pessoal, né? Lembrando, até que você queria falar, gostaria que você falasse um pouco, né? Lembrando que o Paranormal fala de todos os assuntos paranormais e não somente a ufologia, né? Mas a preferência da galera, devido ao Hangar 18, ainda é ouvir você falar da ufologia. Fala um pouquinho pra gente aí. A gente aborda vários temas lá, né? Desde lenda urbana, casos paranormais relacionados mais a fantasma, possessão e tudo. Mas a preferência da galera é realmente a ufologia, assim, né? Eu noto que dos episódios que a gente lançou, os de ufologia são os que têm mais preferência, assim, pelos ouvintes, né? O que será, hein? Acredito que por conta do Hangar 18, né? Será que também... Não, mas, por exemplo, o Hangar 18, ele falava da ufologia, mas tem um pouco, né? Não tem como você falar de ufologia sem falar dos mistérios, né? Sem falar das coisas paranormais, né? Você acha que o público hoje, ele tende a separar? O que a gente vê muito aqui, o que eu recebo muito, é meio que uma espécie de polarização, né, das pessoas que, tipo, os defensores na ufologia científica, né, ufologia de campo, e esse lance do mistério da ufologia, né, da gente não saber realmente quais campos ela atua, né, então... Será que é tipo assim, os defensores das ciências falam da ufologia porque a ufologia, pelo menos a ciência, teria como comprovar com dados, com alguma coisa nesse sentido? Você acha que pode ser algo assim? Na verdade, eu acho que hoje em dia as pessoas estão aceitando até um pouco mais outras hipóteses, né, com relação à ufologia, né? Até jogando mais pro lado espiritual da coisa também. Tem muito relato que mistura muito isso também, né? Inclusive em casos famosos, tem essa questão aí, o caso Embornal, que é um caso brasileiro famoso, né, que o seu Arlindo lá comenta que o alienígena fala que todos somos irmãos, então tem muito essa coisa, mas eu até acho que essas hipóteses hoje em dia estão sendo mais aceitas, assim, pelas pessoas, né. Eu, particularmente, falando por mim, eu nunca falei muito do lado místico da ufologia por não entender muito bem, né? Então eu nunca me aprofundei, então achei melhor não falar tanto. O Hangar até ficou um pouco mais, eu acho que caiu um pouco mais na graça de quem curte mais a ufologia científica, meio porque a gente nunca se aprofundou nisso, né, propriamente dito. Mas eu acho que está mudando um pouco isso hoje em dia, acho que as pessoas estão um pouco mais abertas assim ao outro lado, né? Até porque o fenômeno é muito aleatório, né? Não tem muitos dados. O Jorge pode até falar um pouco melhor sobre isso, mas a gente não tem muito dado que se possa estudar, porque o fenômeno ele não se repete da mesma maneira todas as vezes, né? Tem alguns pontos em comum ali, mas no geral ele é bastante aleatório. Então a ciência tem um pouco de dificuldade de entender até por conta disso, né? Eu acho. E outra, né? Quando a gente fala da ufologia, a gente fala como se fosse somente uma raça que chegou aqui no planeta, se realmente for assim, né? Falamos como se fosse a raça única que chega aqui no planeta e no caso que você citou para falar que nós todos somos iguais, tal. Talvez isso que aconteceu com esse senhor foram pessoas, né? Foram seres bons, né? Que chegaram até ele, né? No meio assim dos nossos amigos ufólogos, tem pessoas que que defendem que não tem essa de ET bonzinho, né? Se a gente for pegar por dados as coisas misteriosas do lado ufológico que acontecem por aí, a gente vê mais coisas boas, mais coisas ruins, ou acontece um equilíbrio na sua opinião? Jorge, fala aí. Difícil de saber, né, o que é bom, o que é ruim, né? A gente vê assim, digamos assim, quando existe uns relatos de contato, né? Por exemplo, são levados para a nave, existe experimentos, né? Então, um experimento a gente não consegue avaliar se é uma coisa boa ou ruim, né? Como se
um humano estivesse abduzindo um animal na floresta para pesquisar e o animal tivesse dar uma opinião se o humano é bom ou ruim por ter pesquisado ele, né? Então imagino que seja uma coisa equivalente, assim. Então, se fosse uma coisa ruim, acho que já tinha acontecido uma coisa bem ruim, já a gente não estaria sabendo, né? Eu cito mais assim, até como o Robinson, né, que mandou o relato pra gente aqui, ele citou o Carlos Alberto Machado, né, que fez ali, né, a pesquisa sobre o chupa-cabra e também a colheita... Estranha colheita, né? E onde pessoas apareceram mutiladas, né? Uma senhora lá em Santa Isabel, uma menina também foi encontrada da mesma forma, né? Com coisas bem diferentes que afastavam a possibilidade dela ter acontecido, sei lá, algum assassinato pelas mãos humanas, porque o que chamava a atenção era o cadáver ainda estar quente, mesmo passando 24 horas ele permanecia quente, e essa menina que foi encontrada em uma das pontes da Marginal Tietê, ela foi... o asfalto que estava em volta dela era... O asfalto, mesmo à noite, o asfalto permanecia quente, né? Não somente o corpo dela estava quente, mas o asfalto também permaneceu quente, entendeu? Então o que chama atenção é isso, né? Se foi realmente alguém de fora, pelo que a gente vê, coisas boas não fizeram, né? E até mesmo algumas questões desses lances assim de abdução, né? Que a gente ouve falar, né? Porque abdução, na realidade, é um sinônimo para sequestro, né, cara? A pessoa ela não queria ser levada ou que acontecesse isso e fizeram mesmo assim, né? Tudo bem que trouxeram ela, mas fizeram contra a vontade, vai saber o que fizeram com ela. Então eu falo nesse sentido. Você tem uma opinião sobre isso, Ribas? Sobre a abdução, eu acho que abdução não é um negócio legal, né? A pessoa tá ali, do nada, é levada para um outro. Até assim, eu acho que, voltando nessa questão de alienígena bonzinho ou mal, e eu falava isso no hangar também, eu acho que, e até complemento até o que o Jorge falou, eu acho que concepção de bem e mal são concepções humanas, né? Eu acho que eles estão acima disso, né? Se caso existam alienígenas, eu acho que o parâmetro deles é outro, né? É tipo a gente quando pesquisa, sei lá, você anda na rua, você pisa numa formiga, né? Isso não torna para você não tá sendo mal ali naquele momento, né? Você pisou na formiga e beleza. A formiga tem uma certa insignificância pra gente, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que essas raças, eu acho que pode haver raça boa, né? Dentro do que a gente considera o que é bom também. E pode ter raça que realmente não tá nem aí pra gente, né? O cara vem aqui, faz o que tem que fazer e tchau. Sim. Luiz Ricardo Gedo, você tá por aí? Você nos ouve? Bom, daqui a pouco o Gedo... apareceu. Fala, Gedo. Seja bem-vindo ao Brasil UFO. Opa, acho que ele desligou. Gedo? Voltou. Aí, voltou. Seja bem-vindo aqui. A gente tá falando sobre essa... Acho que saiu de novo, Gedo. Não, é engraçado que eu não tô tocando no botão da câmera, tá saindo sozinha. Será que qualquer coisa, Gedo? De novo. Eu vou pedir para que você ou reinicie novamente o programa para entrar aqui novamente, ou desliga e entra novamente pelo aquele link, né? Se ele não tiver, se for problema realmente de... tenta fechar o programa e entrar novamente. Se ele tá assim, acho que é bom dar uma reiniciada aí, né? Bom, mas enquanto o Gedo acerta por lá, né? Esse assunto é meio que complexo, né? Porque
Tem até alguns ufólogos, né, que dizem a respeito disso, o lance, né, que tem algumas máquinas, algumas naves que são feitas para lidar com os seres humanos e outras que são feitas, por exemplo, para pegar algum mineral, explorar, né, o planeta Terra. E quando o ser humano tem o contato com essas máquinas que não são as próprias, né, para capturar os seres humanos, aí que dá o problema, né? Gedo, tenta deixar o teu telefone de pé, vamos ver se ele sai a imagem aí, vamos ver. Parece que quando tava de pé ele não saiu a imagem, vamos ver. Eu acho que é isso, hein, meu? Deve estar com algum pauzinho. Aí você deixa o celular de pé, só baixa um pouquinho ele aí pra aparecer o seu rosto aí, pessoal te ver, que tem um pessoal já te esperando aqui e gostaria que você desse boa noite aí, pessoal. Fica à vontade. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite, dar uma boa noite a todos aqui da bancada, a todos que estão conosco na noite de hoje. E mais uma vez, né, eu estou muito contente de estar aqui no canal, né, Brasil UFO. Então, Gedo, não sei se você conseguiu ouvir o que a gente estava comentando, né, sobre... Ouvi tudo. O que você acha disso tudo, assim, Gedo? Eu queria a tua opinião. Olha, é complexo você fazer uma análise somente utilizando o conceito de bem e mal, né? Porque, vamos pegar um exemplo, já nos primórdios da ufologia no Brasil, tem o caso das máscaras de chumbo. Né? Nós vemos dois eletrotécnicos na época, eles tentam ter um contato e são encontrados mortos. Eu lembro que no registro do médico legista no Rio de Janeiro, ele fala, olha, eles deveriam estar andando, não estar em pé. E, no entanto, estão mortos, ou seja, nunca se descobriu, né? Ou nunca se divulgou a causa-morte daquelas duas pessoas. Inclusive, uma senhora que tinha ido buscar as crianças na escola, que passava ali na região, ela viu um UFO Discord emitindo uma luz rosada subindo ali na região, né? Que pode ser que tenha sido a nave que foi até ali, né? Se eles estavam usando máscara de chumbo, talvez implique algum tipo de radiação, né? O chumbo é um dos materiais que nós usamos para a proteção de elementos radioativos. Então, não sei se tem uma coisa a ver. Eles também tomaram umas pílulas ali, que também nunca se divulgou a formulação daquelas pílulas, né? Então, a gente não sabe ao certo, tá? É uma coisa curiosa, né? Quanto mais diferente de nós uma espécie for, mais profundo vai ser os exames que ela vai querer fazer no ser humano, tá? Se formos uma espécie muito diferentes, provavelmente eles vão ter um desejo de conhecer o ser humano numa profundidade maior. E não é todos os seres que vêm até aqui que têm a devida consideração para o ser humano. Como o Fernando disse, alguns podem nos encarar como animais semi-racionais. E outra, né, qual é o conceito que, por exemplo, se algumas ou muitas dessas raças nos observam a nossa civilização, o nosso modo de vida, os nossos conflitos, qual é a imagem que eles têm de nós também? Tá? Isso talvez possa indicar o tratamento que nós vamos receber, ou como seres inteligentes, ou como seres animais com um certo grau de inteligência e consciência. Eu falo muito. Eu acho que nós é que vamos fazer o momento do contato. Nós vamos ter que estar maduros para isso, preparados para isso, deixar essa infantilidade nossa, esse conflito por terras, por recursos, né? Trabalharmos em conjunto aqui no planeta, né, para o bem-estar de todos os seres humanos, para a conservação da natureza, pesquisar o espaço, que é a nossa fronteira final, né? E eu acho que aí sim, né, nós vamos estar em uma condição melhor para um contato. Hoje eu não sei se nós estaríamos nessa condição, talvez por isso ele não ocorra. Sim. Agora também não podemos esquecer que na ufologia nós temos seres artificiais, tanto robôs como androides. Existem vários casos na ufologia, né, onde estão envolvidos esse tipo de, não digo nem entidade, né, de máquina, né? Alguns androides muito parecidos com um ser humano,
A pessoa só vai ter noção de que aquilo não é um ser vivente quando ele é desligado, ou então quando ele vê claramente que é um robô. Nós temos o caso Pascagoula, parece ser robô, não parece ser entidades. Tá? Então, eu não acredito que uma máquina vai ter a sensibilidade que um ser vivente vai ter. Sim. Então, nós temos vários parâmetros aí para tentar entender um pouco o assunto. Aparentemente tem contatos pacíficos, onde a pessoa é abduzida, conversa com o comandante da nave, tal, mesmo passando por exames que não são dos mais desagradáveis, outros em compensação, a pessoa volta traumatizada aí. O caso de hipnose que nós fizemos aí, nós vemos a pessoa gritar desesperadamente ali, quando volta a reviver aquele momento ali da abdução, de estar dentro de uma nave, ou está sofrendo uma invasão de dormitório e vai por aí. Ô Gedo, eu só vou te pedir a gentileza de você descer um pouquinho mais seu celular para você ficar mais na tela para o pessoal te ver. Mas isso que você falou realmente, né? Mas esses robôs, né, que você citou, você também incluiria os tais dos Greys, né? Porque o pessoal fala que esses seres seriam robôs, né? Pela tua experiência, pelo papo que você já teve com muitas pessoas, você apostaria nisso? É uma tese, eu falei isso antes dos anos 2000, eu comentei essa possibilidade porque esses seres eram sempre descritos como não tendo órgãos genitais nem nada, né? Talvez eles sejam reproduzidos através de clonagem. Normalmente, eles também estão associados a outro tipo de ser. É só você ver o caso, por exemplo, do Travis Walton. Nós começamos com seres tipo Grey, depois, quando ele está ali na nave-mãe, já entra outro tipo de entidade mais humana, de elevada estatura. O ufólogo britânico Tony Dodd, ele era policial, estava fazendo uma vigília ali numa área rural da Inglaterra, ele estampou com uma nave pousada, um ser de elevada estatura, numa espécie de plataforma orientando, em voo, voo pairado, orientando seres tipo Grey a uma série de atividades no solo. Então, eu acredito nessa possibilidade, que talvez sejam seres produzidos através de clonagem. Uhum. Tá? Então, eu chamei de robô biológico, isso antes dos anos 2000. Eu lembro que até muita gente não gostou muito da tese, mas está aí, né? O pessoal torce o nariz para tudo também, né? É engraçado que o Gedo está comentando isso, né, dessa questão do robô biológico, e isso está sendo cogitado hoje, né? Muito doido isso. Tem até aquele papo, né, o pessoal fala que esses menores trabalham para os maiores, que até se parecem, né, com a fisionomia dos seres humanos, né? O que eu ouvi foi algo desse tipo, né?